Senhoras e senhores, tudo bem? Sou o Dr. Scalpar de Cristo. O ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista, isso mesmo, deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de Bolsonaro ser absolvido. Olha que coisa, né? Vamos ver o que o ministro disse? Quero pedir para você curtir, para você compartilhar, se inscrever também nesse canal. Esse canal é um canal de bênção. Canal de bênção. As pessoas unidas, ajudando o próximo, ajudando as pessoas que estão na Argentina, pessoal do 8 de janeiro. Hoje foi mais uma ajuda para eles, pessoal. Comprar coisas básicas, comprar arroz, feijão, comprar gás de cozinha. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos, pessoal. Recebi um áudio agora há pouco de um irmão e ele disse: eu só tenho você, Marcelo. A minha irmã que me ajudava, ela sofreu um derrame ou coisa assim, e só tem a gente para poder. Quer ver? Eu vou até soltar o áudio aqui para vocês verem, pessoal. Olha que tristeza desse povo. Olha, quer ver? Ó. Ó. Não tem mais ninguém. Ó. E eu só tenho o senhor para me ajudar, você não tem mais ninguém. E também dou notícia para o senhor boa que a minha irmã fez a cirurgia, graças a Deus fez um milagre e ontem ela já está em casa. Viu aí? A irmã que ajudava ele teve um tumor na cabeça. Mas isso aí é um caso, pessoal. Tem dezenas. Pessoas estão sofrendo. E se vier para cá, serão presas. E vocês sabem, né? O que acontece nesses presídios. Vamos lá, vamos ver a entrevista. Ó, eu quero falar uma coisa para você também. Que isso interessa a todo ser vivo do planeta. Preste atenção, a todo ser vivo do planeta. Essa guerra que começou aí entre Israel e Irã, isso não vai acabar agora não, tá? Eu estou vendo agora que Irã bombardeou o aeroporto em Jerusalém. Pensa bem, pessoal, a pessoa, um ser humano bombardear Jerusalém, Israel. Vê se isso não é o final dos tempos. Bombardear a terra que Jesus nasceu. Quero dizer também, o Irã está tendo ajuda externa. Vou repetir. O Irã está tendo ajuda externa. Alguém forte aí está ajudando ele, tá? Eles não teriam esse poder de fogo todo, não. Nós vamos descobrir isso nos próximos dias e você vai ver. Tá? O Irã está muito forte, está muito confiante. Tá? E isso não é bom. Não é bom porque do lado de lá, Israel também é poderoso. E quando dois poderosos se enfrentam, meu amigo, a guerra entre Putin e Zelensky está assim, meia morna aí ainda, vamos dizer, porque o Zelensky não tem o poder ali militar da Rússia, porque se tivesse, ai. Vamos lá. Me ajuda a curtir, me ajuda a compartilhar. Vamos ver a entrevista do ministro Alexandre de Moraes? Vamos pegar alguns pontos dessa entrevista aqui que o Metrópolis trouxe. Aqui, ó. Olha, o ministro Alexandre de Moraes teve seu perfil escrito e publicado pelo jornalista John Lee Anderson em edição da revista The New Yorker. Durante a entrevista, Moraes foi questionado se havia um cenário em que Bolsonaro poderia retornar à política. E quem nos conta o que ele disse é a repórter Nicole Diniz. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teve um perfil escrito e publicado na revista The New Yorker, na última segunda-feira. Um dos assuntos abordados pelo jornalista John Lee Anderson foi o fato de Jair Bolsonaro estar inelegível até 2030 por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Moraes afirmou não acreditar que o ex-presidente possa reverter o quadro e voltar a se candidatar a algum cargo público. O ministro, inclusive, chegou a afirmar que vê possibilidade de Bolsonaro ser absolvido do processo criminal sobre a tentativa de golpe, porque o julgamento está apenas começando, mas que as condenações do TSE não têm possibilidade de retorno, porque os quadros já foram apelados e estão no STF. Ou seja, somente o Supremo poderia reverter a decisão e Moraes disse que não vê a menor possibilidade disso acontecer. O ministro também falou sobre as eleições de 2026, afirmando que tanto Michele Bolsonaro quanto os filhos do ex-presidente
poderiam concorrer à presidência, apoiados por Bolsonaro, mas nenhum deles tem a mesma relação com as Forças Armadas. Moraes ainda negou que Bolsonaro esteja enfrentando um julgamento parcial no caso da suspeita de tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, essa teoria entrou em colapso porque não foi apenas a Polícia Federal que acusou os réus, mas também o Procurador-Geral da República que prestou a queixa. Tá aí. Então vamos lá. Vou pegar alguns pontos que o ministro falou. Primeira vez na história que eu vejo um juiz falando que o processo pode ser anulado se é ele mesmo que está dando a sentença. Muito estranho, né? É muito estranho. Ou seja, se ele dependesse de outro, mas quem manda lá é ele, na primeira turma. Deu para vocês entenderem? Se eu mando no processo e eu falo que ele pode ser absolvido, Moraes, por causa disso aqui que ele está falando, ó. Aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Novas mensagens, olha, de Mauro Cid, vaso e delação pode ser derrubada. Dá uma olhada nisso aí. A revista Veja divulgou sábado novos conteúdos atribuídos ao tenente-coronel Mauro Cid que pode comprometer seriamente o acordo de delação premiada firmado por ele com a Polícia Federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com a publicação, mais de 200 mensagens trocadas por Cid ao longo de 40 dias por meio do perfil Gabriela R702 no Instagram, apesar da proibição do STF que impedia usar redes sociais. Segundo a reportagem, Cid não se limitava a mensagem de texto, ele também teria realizado ligações de áudio, vídeo, compartilhando fotos pessoais, enviando links de repostagem, crítica ao Supremo. Em uma das mensagens divulgadas, o militar desabafa: eu só durmo por exaustão. E às 5, já acordo esperando a PF e para ver as notícias, para ver o que vão falar de mim. Tá, né? Tá, F, pontinho, pontinho, pontinho. Além do teor pessoal, Cid teria revelado estratégias de sua defesa jurídica, mencionando seus advogados César Bittencourt e Jair Alves Pereira. Ao comentar a possibilidade de pena, ele afirmou: Dr. César acha que vou ganhar 2 anos. Questionado se referia à duração da pena a um período de tranquilidade, respondeu: ele diz, de pena, que foi o que pedimos depois do perdão total, para eu não ser expulso do Exército Brasileiro. Em áudios publicados, Cid também fez críticas à condução da interrogatória da PF, afirmando que os agentes puxavam o que os outros iam falar, seguindo que suas respostas eram direcionadas com base em informações previamente obtidas. Aí ele falava: o Cavalieri, ou fulano de tal, falou isso, relata um dos trechos. E aí estão as mensagens que vocês já conhecem, né? Vamos lá. Mediante a tudo isso, os advogados, tanto do Braga Neto quanto de Jair Messias Bolsonaro, pediram a anulação da delação premiada. E ela deve ser anulada. O advogado de Braga Neto ainda foi mais longe. Ele quer as câmeras da onde Cid diz que recebeu 100 mil reais. Diz ele que não contou o dinheiro, mas pelo volume tinha 100 mil. Mas ele não sabe nem o dia, nem a hora e o local que ele recebeu. Ele diz que foi no Palácio do Alvorada, salvo engano, mas ele não sabe se foi corredor. Ele só sabe que colocou perto dos seus pés. Eu coloquei debaixo da mesa, ao lado dos meus pés. Por que debaixo da mesa? Você sabe? Porque não tem câmeras, né? Então, para contar uma mentira, ele fala que colocou debaixo da mesa. Mas onde ele recebeu esse pacote? Né? Um pacote de vinho com dinheiro dentro. Outra coisa, e se eu te entregar agora 100 mil reais em notas, você vai saber quanto tem ali? Estamos perto de um gênio, então, né? De um gênio. Ele só apenas pega o dinheiro na mão e ele já sabe quanto tem, né? As empresas de valores que transportam valores,
né? Deveria contratar o CID, né? Nem precisava daquelas máquinas, é só ele pegar na mão o pacote e contar. Inclusive, eu já trabalhei nessas empresas e tem que contar aquilo ali o tempo todo, aquela maquininha. É um saco aquilo, mas tem que conferir. E o CID, ele simplesmente ele pega o pacote de vinho e ele simplesmente olha e fala que ali supostamente tem 100 mil reais, né? Então, pessoal, essa delação, ela tem que ser anulada. E vai ser anulada agora essa semana. E tudo que foi falado, pessoal, voltar a estaca zero. Mediante a isso, o Braga Neto deve ser solto. O Bolsonaro absolvido. Não tem outra conversa. E o Moraes já disse aí, não é eu que estou falando, não. É ele próprio. Ele não deu uma opinião. Pessoal, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Se fosse a segunda turma julgando o Bolsonaro, aí o Moraes está na primeira, ele poderia até dar um palpite. Ele fala assim, olha, o Bolsonaro pode até ser absolvido, porque na verdade não é ele que estaria julgando. Mas veja que coisa esquisita. Eu estou julgando, eu dou a pena e eu vou falar que o cara pode ser absolvido? Que coisa estranha é essa? Sabe por quê, pessoal? As mentiras caíram por terra, zeraram. Ninguém aguenta mais essa farsa dessa delação premiada que a Globo falou durante anos. E quero te dizer, tá? Se é que isso existe. Se é que isso existe, tá? Eu estou cada dia mais convicto que isso não existe. O que existe é um depoimento vagabundo desse papagaio chamado Cid, inventou umas histórias para poder complicar a vida de Jair Messias Bolsonaro. Mas tá, Marcelo, ele falou que ele pode ser absolvido juridicamente, mas vai ficar inelegível. Pessoal, eram 3 condenações. Caiu uma, ficou 2. Agora será absolvido. Meu amigo, só vai restar 2 inegibilidades. Nunes Marques está assumindo o TSE. Mendonça é o vice. Está na mão de Fux. Está na mão de Fux. E Fux pode liberar ele para concorrer às eleições. Está tudo engatilhado. Quem tem um pouquinho de inteligência, e o Fux tem, porque é juiz, ele sim é juiz, entende, pessoal, o PT não pode mais comandar o Brasil. Não pode mais por mais 4 anos, gente. Não pode mais, pessoal. Arrombaram tudo o INSS, aonde puderam roubar, e agora, pessoal, com mais 4 anos, vão roubar de todo mundo. E roubaram de nós ao mesmo tempo também, porque roubaram do INSS e agora vão pegar o nosso dinheiro para poder pagar. Então, roubou de 2 ao mesmo tempo. Né? Pegou de nós, deram uma rasteira em nós, sem a gente nem perceber, para poder cobrir o roubo deles mesmo. E o dinheiro que eles estão bloqueando, bens aí, vai para onde? Esse dinheiro que tinha que devolver por INSS. Mas não. Não pode. E o Supremo tem que ver isso, pessoal. Urgente. Urgente. O Moraes, ele não quer uma coisa pessoal com Bolsonaro. Mas ele vai ter que engolir. O capitão vai disputar as eleições em 2026. E eu já posso até opinar pelo vice. Ó, o vice vai ser Rogério Marinho, o sanfoneiro que cresceu muito com essa prisão dele aí, cresceu muito, ou a CM Neto, né? Que ele quer alguém do Nordeste. E lá ainda, infelizmente, algumas pessoas votam ainda nesse cidadão que está aí, nessa cadeira. Então, meus queridos, o Bolsonaro está acelerando, o Moraes está acelerando o processo, pessoal. Muitas vezes ele está sendo pressionado para fazer isso também, porque ele sabe que o Jair Messias Bolsonaro está preparado para disputar as eleições e ganhar as eleições. E ele sabe também que Bolsonaro está articulando
uma repórter da Globo disse assim, o Bolsonaro está fazendo política. Ela falou, o Bolsonaro está articulando, ele é articulador. Ela falou, ah é? Você viu isso agora? Ah é? Tá bom. Bolsonaro está articulando, meus irmãos, meus queridos, amados irmãos. E você pode ter certeza. Ele, melhor do que ninguém, vai saber escolher o vice e o momento certo de agir. E está escolhendo a dedo o Senado Federal. Porque aí, pessoal, o Bolsonaro comandando o Senado, automático, preste atenção que eu estou te falando que é muito sério. O Bolsonaro comandando o Senado, automaticamente ele controla o Supremo. Mas, Marcelo, por quê? Porque o Senado é o único órgão que pode barrar o Supremo Tribunal Federal. Então, se o Bolsonaro hoje tivesse 54 senadores, meu amigo, pessoal, não é só isso. A sabatina também, para entrar no Supremo, passa por lá. Então, o Bolsonaro disse uma coisa essa semana interessante, e eu já falo isso para você sempre. O Senado manda mais do que o presidente da República. Você sabia disso? O Senado tem mais força do que o presidente da República. É eles que aprovam impeachment de presidente. É o Senado, não é a Câmara, pessoal. É o Senado. Já expliquei isso para vocês. Impeachment de ministro do Supremo, sabatina de presidente do Banco Central, pessoal de Petrobras, tudo passa pelo Senado. E o Bolsonaro descobriu isso. Infelizmente, algumas pessoas não entendem isso. Igual em Santa Catarina mesmo, está tendo o maior atrito em Santa Catarina ali, né? A gente sabe que está tendo, sim, entre a Júlia ali, né, a Zanata, que é uma excelente deputada, mas ela deve ficar chateada, né, ali, porque ela queria o Senado, mas Bolsonaro colocou o filho dele lá. Por que isso? Bolsonaro está cortando na carne, meu amigo. Você acha que Bolsonaro não queria, não, que ela fosse senadora? Claro que queria. Ela, Carol Detoni, que é uma excelente deputada. Por que ele está colocando o filho dele? Porque o filho dele, pessoal, tem chance real de ganhar. E Bolsonaro não pode arriscar. Ele não pode ir no talvez. Já tem pesquisas, pessoal. Esse povo não é bobo. Ele sabe que a Carol Detoni tem chance de ganhar. E talvez ali viu que a Júlia talvez não tinha chance, ou empatava talvez com alguém ali da esquerda, por exemplo. E aí o Carlos Bolsonaro ganharia. Então, pessoal, a gente não está aqui mais para ficar testando nada. A gente tem que ir já, pessoal, onde tem chance de ganhar. Te dou um exemplo. Em São Paulo, Derrite e Eduardo. Se pesquisas mostrar que o Derrite ele não tem chance, infelizmente, claro que as pesquisas já mostram que ele está na frente. Eu estou falando um exemplo. Se o Derrite não tivesse chance, pessoal, Derrite, ó, a gente joga você para outro lugar, você fica onde está ali de secretário, mas a gente tem que lançar alguém que vai ganhar, meu filho. A gente não pode ir para o tudo ou nada. A gente tem que pegar, por exemplo, Eduardo Bolsonaro está eleito, o Carlos está eleito, o Flávio está eleito, a Michelle eleito. Pronto, é isso, cara. Brasília é a mesma coisa. Pesquisa aponta que o governador ele está atrás só da Michelle, faz 2, então tá ótimo. A Bia Kicis quer, mas a pesquisa aponta o governo, o governador, não tem jeito. Vocês estão me entendendo? Se o governador tivesse em quarto, quinto, ainda eu coloco uma observação aí, que o seu Sebastião ainda não entrou nas pesquisas, né? Ele se afiliou novo, ele vai sair agora nas próximas pesquisas. Vamos esperar também o seu Sebastião, que é um excelente nome. Particularmente falando, eu posso deixar alguém aqui chateado.
Em Brasília, sinceramente, Marcelo, eu prefiro a Michele e o seu Sebastião. Isso é eu que estou falando. Eu acho que o Ibanez Rocha, com todo respeito ao colega que é advogado também, mas eu acho que ele não tem a metade da coragem que o seu Sebastião tem. Isso é eu que estou falando, tá, pessoal? Ah, Marcelo, eu gosto dele, tudo bem, ele é de direita, tudo bem, está em casa, nós estamos bem, nós temos voto de sobra. Mas eu prefiro o seu Sebastião e a Michele. São Paulo, eu acho que o Eduardo, eu acho que o Salles seria um excelente senador também. Entendeu? Mas tem o Derrite também, que é uma fera, o cara é bom. Então, tá bom, tá ótimo. Então, nós precisamos fazer, meus amigos. Pessoal, na campanha, nós vamos fazer uma lista de senadores. Uma lista. E todos os estados colocar aqui. Gente, ó, é esses aqui. O Bolsonaro está apoiando esses. Vamos apoiar. Não vamos quebrar a cara mais não, pessoal. Nós precisamos de um Senado forte. Tá? E Bolsonaro tendo um Senado, aí sim. Aí sim. Pessoal, é melhor do que presidente. Escreve o que eu estou falando. 54 senadores do nosso lado é melhor do que presidente da República, e eu te garanto isso. Aquela frase que Bolsonaro fala, me dê metade, né? Me dê metade, e pá, do Senado, da Câmara, que eu faço, né, a roda girar. É exatamente isso. Exatamente isso. O que adianta um governo... Ah, eu vou indicar fulano para o Supremo. Chega lá, não passa. Eu vou indicar alguém para o Banco Central. Chega no Senado, não passa. O que adianta? Agora, vai ser uma briga feia essa campanha, tá? Porque os ministros estão desesperados. Eles estão procurando alguém do PT para ter voto para o Senado, mas não encontra ninguém, pessoal. Eu sempre falo aqui, o único, eu acho, petista aí que tem voto, e eu não sei como também, que ele está cotado para ser vice de Lula, mas talvez Senado também. É esse sujeito aí, esse Eduardo Paes do Rio aí. Esse sujeito tem voto aí. Tá? Agora, não me pergunte como também, que eu não sei. Ganhou 2 vezes no primeiro turno. 2. Então, se esse sujeito vir aí, Bolsonaro tem que fazer um excelente trabalho aí, porque o Flávio ganha. O Flávio. Mas só tem 2 vagas, meu amigo. E não é 2 vagas para a direita e 2 para a esquerda, não. É 2 vagas por estado. Ok? E o Flávio vai, e o Paes, ele vai brigar para a segunda vaga, que a primeira é do Flávio, não tem jeito. Ele vai brigar o Paes com o governador Caio Castro, né? Pela segunda vaga. É uma briga boa. É uma briga boa. Mas esse sujeito tem voto aí. Tá? Tem voto aí. É o único, sinceramente, petista aí, sinceramente, que eu vejo que tem voto em uma região que eu, sinceramente, eu desconheço. Eu não sei por que o povo do Rio de Janeiro vota nesse cara aí. Não sei. Essa resposta eu não tive ainda. Eu acho que porque gosta de festa, né? Ele faz esse monte de festa, esse monte de trem lá. Esses cantores que eu nem sei o que canta. Enfim, vamos lá. Vamos para. Mas fazendo um tá ótimo também. Metade já no Rio de Janeiro, para nós está ótimo. Se fazer 2, muito bom. Mas a metade é com nós. 50% é nosso. Flávio tá lá, Flávio Bolsonaro, tá bom? Vamos para cima. E o Eduardo, né? Ele será o senador mais votado da história do Brasil. Você está sabendo dessa ou não? Vai. Ele já é o deputado, o segundo, né? Ele é o primeiro mais votado do Brasil, né? Você sabe a lista dos mais votados do Brasil, não? O Eduardo é o primeiro, 1.800.000 votos, né? O segundo é o Enéas, 1.600.000 e pouco mil, né? E o terceiro é o Nicolas, né? 1.400.000 e poucos mil votos, não é isso? Os terceiros mais votados da história aí para o deputado aí são esses aí, tá? Pode pesquisar aí que você vai ver. Então vamos lá, pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar, se inscrever no canal. Nós estamos fazendo uma grande campanha que me partiu o coração, uma advogada vivendo na roça, na Argentina, do 8 de janeiro, passando
fome, pessoal. Tá aí, ó. Bom dia, Marcelo. Eu me chamo Cristina Medeiros, sou advogada, sou uma das vítimas do 8 de janeiro. Estou exilada aqui na Argentina desde julho de 24. E estou morando junto com mais 2 patriotas. E nós aqui, pela questão do custo de vida ser muito alto, nós estamos precisando de tudo um pouco. E como aqui nós somos impossibilitados, de uma certa forma, de obter trabalho, nós precisamos de ajuda das pessoas de bem do Brasil. E eu me sentiria imensamente grata se você puder me ajudar. Tá aí, ó, colega advogada precisando, pessoal. Me partiu muito o coração de ver essa patriota, porque as mulheres, né, pessoal, elas querem fazer uma comida legal, ainda mais nesse frio, uma sopa, né? E essa patriota me mandou uma foto que me comoveu muito. Eu queria compartilhar com vocês isso aqui, ó, o fogão delas, 3 patriotas, e esse é um fogão, uma boca só, um fogãozinho de uma boca, sem a botija. Você pode ver que tá sem a mangueira ali, mas nós já compramos a botija, tá? E nós, de gás, estamos enviando ajuda a essa patriota, tá bom? Fácil não, né? 3 patriotas. Na verdade, nós estamos ajudando 5, né? 5 mulheres de uma vez. Estou distribuindo recurso, elas estão assistindo nós agora. Aqui no meu Instagram está tudo lá, os depósitos. E continue nos ajudando, por favor. Aqui é a chave e aqui você manda nesse telefone o seu comprovante e embaixo tem o número da conta. Por favor, nos ajude. Eu estou te dando uma semente, irmão. Vamos semear o bem pelo Brasil. Deus dá semente a quem semeia. Joga nos grupos, curta, compartilha. Qualquer valor é importante nesse frio, fome, aluguel e tantas outras coisas. Sem dinheiro, sem nada. Imagina, contando apenas com vocês. Então faça sua oferta, por favor. Forte abraço.